Olá, eu sou a Edvan Fiel, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 21, Fragmentos. A chegada na casa do Campo Raionor foi estranha. Peter Paul se sentia um intruso. Joabe se sentia uma carcereira. Totin estava nitidamente mal-humorado depois que percebeu o tamanho da encrenca em que se meteu. E Hit se sentia cada vez mais emaranhado nos problemas daquelas pessoas. Quanto a Vanna, Gruf e Romano, era difícil dizer o que sentiam. Não falaram muito. Assim que entraram, Romano e Gruf acompanharam Dirk até seu quarto, ajudando-o com as escadas, enquanto Vanna se encarregou de falar com os novos e inesperados hóspedes. Bem, começou ela, tirando a atenção deles do rapaz que subia as escadas com dificuldade. A casa é grande, mas alguns quartos nunca foram usados. Limpamos todos quando nos mudamos, mas como não tinha ninguém para usar, não possuem lençóis, cobertores ou jarras com água. Só tem os móveis que já estavam aqui quando chegamos. Os quartos vagos são os últimos do segundo andar. Aqui embaixo temos a cozinha, ali, esta sala, uma saleta que nunca usamos e outra sala onde Dirk guarda seus livros. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, como se ela tivesse falado um nome proibido. O banheiro fica lá fora, naquela casinha ali atrás. Toma-se banho? Perguntou Joabe. No lago. Sugiro que façam isso de dia. Por quê? Perguntou Peter. É perigoso? Não, respondeu ela. É frio. A guerreira os guiou até a cozinha, que era praticamente ligada à sala que estavam por uma larga entrada. Não temos muita comida hoje, mas temos um pão e vinho. Tem frutas no nosso pomar lá fora, mas eu estou cansada demais para ir lá colher. Enfim. Se virem aí, pessoal. Eu preciso dormir. Fui. E assim, ela estranhamente se despediu, subindo as escadas. Ouviram uma breve conversa com o Romano sobre Dirk e depois apenas portas fechadas. Os 4 que ficaram lá embaixo se entreolharam. Um cochilo até que ia bem, disse Hit se espreguiçando. Subiram as escadas que rangeram ao som das botas. Joabe foi a primeira a entrar em um dos quartos vazios. Um cheiro de pó e sonhos esquecidos subiu, despertando algumas velhas memórias. Joabe jogou a mochila com os poucos pertences sobre a cama de palha e abriu a janela de madeira. A janela resistiu um pouco, mas logo abriu suas asas para o mundo lá fora, exatamente como Joabe. Totin deu uma boa noite e fechou sua porta sem olhar para trás. Peter entrou no quarto ao lado do de Joabe e colocou a mochila sobre uma cômoda de madeira encostada numa parede. Ficou parado no meio do quarto, pensando em como exatamente fora parar ali. O destino tinha mesmo aqueles planos ou era só uma brincadeira do universo? Deitou-se para pensar um pouco, o coração ainda batendo com a memória da noite anterior. Talvez, quando o coração se acalmasse um pouco, somente poderia fazer o mesmo. Hit entrou no quarto da frente do de Joabe, bocejou e caiu na cama já dormindo. Foi um sono necessário. Quando a adrenalina baixou, os olhos pesaram e durante algumas poucas horas só houve silêncio naquela casa, embora ainda fosse o meio da tarde. Quando Vanna desceu as escadas com um vestido leve, encontrou Romano colocando uma grande panela no fogão a lenha. O que está fazendo? O rapaz olhou para ela e voltou a atenção para alguns ingredientes na mesa. Uma sopa de restos, disse ele. A minha favorita. Vanna terminou de descer e sentou-se à mesa, onde havia cenouras, tomates, pimentões, couve-flor e umas batatas já lavadas. Ela pegou uma faca e começou a cortar o que encontrou. Romano sentou-se de frente para ela e fez o mesmo. Imaginei que todos vão acordar famintos, explicou ele. Então peguei alguns legumes na horta e um pedaço de carne curada. Tem um resto de pão. Vai combinar bem. Você pensou direito. Ficaram em silêncio. Então Romano pousou a faca na mesa e encarou a moça com olhos de cobrança. Você podia ter morrido ontem, disse ele. A moça olhou-o surpresa. Ele pegou a faca de novo e apontou-a para ela. Nunca mais largue sua espada. Tudo bem, capitão, respondeu ela com um belo sorriso. Eu prometo jamais me separar da minha espada de novo. A propósito, até dormimos juntas agora à tarde. Romano voltou a cortar as leguminosas. Ótimo. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes e apenas o cortar de cenouras foi ouvido. Por que o Dirk? Perguntou Vanna. Romano ergueu os olhos para ela, que tinha parado de cortar, dando mais atenção aos seus pensamentos. Quer dizer, de todos nós,
Por que ele? Você, por exemplo, teria dado um ótimo cavaleiro do Apocalipse. Romano riu. Obrigado. Você também teria sido uma ótima arqui-inimiga da cidade. Vana sorriu orgulhosa e Romano seguiu o pensamento. Eu não sei. Talvez tenha sido por acaso. Não, não foi. Agora que sabemos que Dermon era algol, sabemos que ele tinha esse plano o tempo inteiro. Acho até que foi ele quem revirou os nossos quartos lá na Incandescente. Acho que ele estava procurando o Elmo e, quando não encontrou, resolveu se infiltrar entre nós. E quando fez, escolheu Dirk. Só não sei por quê. Talvez porque ele fosse o melhor de nós, respondeu Romano. Talvez esse algol sinta algum prazer em corromper algo puro, como quem quebra algo bonito. Vana voltou a cortar sem dizer nada, pensando no que Romano dissera. Percebeu que ele tinha uma expressão de pesar. O que foi? Isso vai ser doloroso para ele. Para o algol? Não, sua tonta, para o Dirk. Ah, o que vai ser doloroso? Romano parou de cortar. Dirk não teve muita sorte com o pai. Era um homem duro, bruto e violento, e acho que nunca tiveram nada em comum. Vivia batendo nele. Então aparece Dermon, a figura do pai ideal. Dirk gostava dele, dava para ver. Que pena. Um pai deveria ser alguém em quem se pode confiar. Nem todos dão sorte. E você? Perguntou a morena, terminando uma cenoura cor de ferrugem. Deu sorte? Romano balançou a cabeça, incerto, como se ainda estivesse tentando descobrir. Não deu tempo de descobrir. Meus pais morreram quando eu era um bebê. Cresci no orfanato. Eu até apanhava, mas merecia. Era uma criança atentada, eu acho. Até que fugi. Fazia pequenos serviços na cidade em troca de um prato de comida. A mulher do ferreiro ficou com pena e me pegou para ajudá-la. Acabei aprendendo o ofício de ferreiro, entre outras coisas. Ele se levantou com os legumes cortados e jogou todos na panela fumegante. Um cheiro de carne subiu e ele mexeu com uma colher de pau. Passos foram ouvidos e Joabe apareceu na cozinha. Um rápido momento de constrangimento cruzou por eles. Quer se sentar conosco? Perguntou Vana, quebrando o gelo. O que estão fazendo? Joabe respondeu com outra pergunta. Sopa de restos e tecendo teorias da conspiração, respondeu Romano, voltando à mesa, mas com uma garrafa de vinho e 3 canecas. Sim, nos perguntávamos se Algol tinha tudo isso planejado ou se ele simplesmente saiu improvisando. Difícil dizer, já que nem sabemos até agora que raio de plano ele tinha afinal, respondeu Joabe, enquanto Romano enchia sua caneca de vinho. Ele queria trazer Balzul para a terra e fazer um levante de mortos, né? Perguntou Vana, que achou ter entendido o plano. Sim, mas para quê? O que ele ganha com isso? Poder? Perguntou Romano. Talvez Balzul o coroasse rei ou coisa assim. Talvez. Em poucos minutos, ou o aroma da sopa ou alguma outra coisa que não nos é permitida saber, acordou os outros. Um a um, todos foram descendo e se reunindo na cozinha. Totin não estava de muito bom humor, mas uma caneca de vinho o animou. Gruff continuou reclamando de tudo, demonstrando seu temperamento horrível, mas já conhecido dos amigos. Peter Paul e Hit foram os últimos a descer. Joabe forçou a memória um pouco. Eu já o conheço? Perguntou para Peter. Você me parece familiar. Eu vendia frutas para sua mãe, a costureira, não se lembra? Ah, lembrei. É que você me parece um tanto fora de contexto agora. É que resolvi mudar de profissão, variar um pouco, sabe? Joabe então se voltou para o moreno de cabelos despenteados e rosto fino. E você, quem é mesmo? Hit Bernard Eisner. E me meti nessa por mero acaso. Assim que tudo se resolver, seguirei meu caminho. E assim, o papo seguiu animado na cozinha, regado a vinho e teorias da conspiração. Joabe se mostrou uma companhia interessante, já que seus conhecimentos de noviça os ajudaram a compreender melhor algumas coisas. Para começar, a rixa entre Adamei e Noaçã era também fomentada pelas diferenças de crenças que geralmente separam sacerdotes e magos. Os primeiros trazem como emblema a fé e o amor às suas divindades, de onde recebem seus poderes mágicos, enquanto os segundos manipulam os elementos e praticam a magia diretamente da fonte, sem passar por uma divindade, sem exercer uma fé. Some a isso todas as noacentices que Noaçã fez e claro que teríamos um patriarca muito, muito irritado. Agora, Algol era ainda um mistério. Até onde se sabia, Vana Romano, Dirk e Gruff sabiam mais sobre ele do que qualquer um. Teceram mais algumas teorias da conspiração, até se perguntarem se Algol, afinal, tinha sido derrotado definitivamente pelo feitiço feito pelo patriarca na noite anterior
que o fez desaparecer no ar, literalmente. O patriarca é dedicado a Benedigaidfran, explicou Joabe. Hit deu uns tapinhas em suas costas, acreditando que ela tinha se engasgado. Benedigaidfran é um deus, também chamado de Bran. Ele chamou seus silfos do ar e baniu a Uo. Baniu para onde? Perguntou Gruf. Não tenho certeza. Para longe, espero, respondeu Joabe. E assim a conversa seguiu noite adentro, até que cada um fosse voltando para seu quarto, poucas horas antes do amanhecer. Vez por outra, Vando Romano dava uma espiada em Dirk, que dormiu pesadamente e não acordou nenhuma vez. A manhã seguinte estava bela, sem nenhum traço das nuvens pesadas que assombraram o limiar nos últimos dias. Romano pensava em dar prosseguimento a um projeto abandonado. Sempre gostara da ideia de uma sala de banhos. Sua engenhosidade conseguira fazer uma fonte de água contínua logo na frente da casa. Com a ajuda de uma alavanca, tinha-se água fresca e limpa para qualquer coisa. Com o material adequado, tinha certeza de que conseguiria fazer o mesmo numa saleta nunca usada no primeiro andar da casa. Gruf resolveu ajudá-lo e ele não fez objeções. Vendo-os cortar madeira e fazer cálculos mentais, Peter ficou confuso. O que vocês estão fazendo? Um barco, respondeu Gruf. Romano olhou para ela seriamente. Precisamos ter uma longa conversa. Peter se uniu à empreitada, já que não gostava de ficar sem fazer nada e estava procurando um lugar para se encaixar. A ideia era primeiro fazer um balde gigante, como definiu Romano, totalmente impermeável. Este foi o primeiro passo. Totin aproveitou para ler um pouco, prática que lhe era comum. Percebeu que Vânia exagerara um pouco quando chamara a sala do primeiro andar de biblioteca. Havia uma mesa e alguns livros numa estante ao lado, a maioria relacionada à magia sacerdotal, divindades e histórias heróicas. Achou um sobre cavalaria e um com receitas. Respirou profundamente e caminhou até a janela, pensando no que mais poderia fazer naquele lugar. Lá fora, Vanna cavalgava sua montaria negra. A alguns metros, Hit observava com um sorriso. Ela parou perto dele. Quer treinar? Ele exibiu seu belo sorriso e pegou a espada que ela lhe jogou. E então, qual o seu destino? Hit pensou no quão profunda era aquela pergunta, e quando se preparou para respondê-la, a morena o atacou furiosamente com a espada, com golpes violentos que terminaram por derrubá-lo. Era uma pergunta retórica? Perguntou ele no chão, sob a mira da espada dela. Não, eu realmente gostaria de saber. Ela lhe deu a mão, ajudando-o a se levantar. É difícil responder, porque eu não acredito em destino, respondeu o rapaz. Se acreditasse, jamais teria deixado a miséria e a fome de minha cidade natal, onde meu destino certamente seria uma vida miserável e faminta. Agora que eu mudei, nem meu destino sabe mais o que me reserva. A moça ficou olhando para ele com o senho franzido e ele se perguntou se tinha sido muito profundo para ela. Conhecera algumas moças lentas em sua cidade. Elas pareciam não entender absolutamente nada do que ele falava. Desculpe, você entendeu? Perguntou ele, querendo logo saber se estava diante de uma daquelas moças de novo, pois ele preferiria acreditar que elas estavam limitadas à sua cidade e que não existiam em nenhum outro lugar, o que sabemos que é uma utopia. Claro, entendi, disse ela, desfazendo a estranha careta em seu rosto, banhado pelo sol. E acho muito bonito isso. É que eu perguntei qual o seu destino quando saí daqui. Agora foi a vez de Hit fazer a cara de quem não entendeu. Para onde você vai? Explicou Vanna. Você disse que assim que tudo se resolver, seguirá seu caminho. Achei que estava indo para algum lugar. Hit não respondeu. Na verdade, ele só queria dizer que seguiria seu caminho. E isso não quer dizer que ele soubesse para onde estava indo, ou que tivesse um lugar para ir. Seguirei com o vento, disse, tentando ser romântico. Tá bom. Vanna não era muito curiosa, talvez para compensar a curiosidade enlouquecedora de Gruf. Preparou-se e começou a atacar Hit. Ele viu alguns golpes novos e resolveu mostrar outros. A tarde seguia seu rumo, como o vento. Então, muito obrigada e até o próximo capítulo.